Sei lá, o ganhamos 12-0, Vamos lá, lindinhos. É o seguinte. Eu trouxe... Não, pode deixar. Porque senão não vai... Mas não tem como vocês lerem o papel daí. Então calma aí, vou testar com a da lousa. Tá bom? Aí fica. Aqui fica? Ó. Aí fica. Então tá. Tá ruim assim pra vocês? De boa? Tá. Então vamos lá. Seguinte, lindinhos. Eu já, dessa lista gigante que eu fiz, a intenção não é usar a lista toda, tá? A intenção é que vocês tenham essa lista, para que vocês possam fazer. Como eu vou mandar o slide, ele tem um gabarito de toda forma já, tá? Só que eu vou tirar o exercício 2, porque pelo jeito vocês já viram variação linguística com a Marisa, tá? Acho que ela já reviu isso, então eu só não vou revisar o 2. E descobri que o 8 vocês fizeram ontem com a Patrícia, que é o dos gráficos, memórias póstumas e vidas secas. Então esses dois exercícios vou pular, porque vocês já tiveram contato de alguma forma ou com a matéria ou com o exercício em si, beleza? Vamos lá. Seguinte, eu trouxe uma aula em que a gente vai primeiro comparar as duas provas, o Unesp e Enem, porque é muito diferente como cada um dos vestibulares vai enxergar a literatura, tá? É claro que a Unesp é melhor que o Enem, tá? Em muitos sentidos. Indiscutível. Eu sou unespiana, trouxe uma foto para chamar a atenção, dizendo que se eu cheguei no momento de pós-formatura, descalça, de vestido amarrado, feliz, sou eu aqui, feliz da vida, vocês também vão chegar, tudo bem? É exato, é uma foto de inspiração, tá? Me convidem, eu pago o convite, adoro uma formatura, ainda mais quando for da Unesp. A Unesp, ela sim é voltada para a literatura. Então a gente vai falar das duas provas agora, mas assim, pra mim, o Enem é triste, sendo muito sincera, porque todo o nosso trabalho de escolas literárias, todo o tempo que eu gasto falando sobre o contexto histórico, pro Enem não é interessante. Porque o Enem tem um foco, interpretação de texto, beleza? E é claro que a interpretação de texto ela ainda tem que ser praticada, tá? Mas mesmo o nome da prova do Enem, ele já tem outra intenção, linguagens, códigos e suas tecnologias. Dentro de linguagens vai entrar, por exemplo, educação física, questões sobre educação física, porque tem a ver com uma linguagem corporal. Então aqui é uma prova completamente diferente da prova que a gente vai falar da Unesp. Então resolvi fazer o seguinte, vou começar um pouco sobre as duas, o que tem tópicos em comum entre as duas, para daí a gente falar dos tópicos que são diferentes, beleza? Coloquei nessa ordem. Então eu vou falar de temas que só caem no Enem, temas que só caem nos dois e temas que são exclusivos da Unesp, beleza? Então, ó, já sei que vocês sabem como funciona essa prova, mas as nossas questões estão dentro dessas 45 de linguagens que você vai fazer junto com a redação na semana que vem, certo? No domingo que vem, daí na outra semana você continua aí com a parte insuportável da prova do Enem, né? Que é a parte de exatas e o resto. Aqui a gente precisa trabalhar muito bem a interpretação de texto, porque ele vai colocar textos cansativos. E o Enem é uma prova de resistência. Tá? Resistência mesmo. Física, do tipo, você aguenta ficar sentado tanto tempo fazendo, voltar no outro domingo e fazer de novo, mas mais até psicológica. Você aguenta ler muitos textos e você aguenta perceber questões que têm ambiguidade, perceber afirmativas que são corretas. Você vai ter a letra A e a letra B falando coisas corretas, mas só uma responde a pergunta, a outra não responde. Então, ter esse domínio da prova do Enem é o que te faz ir bem na área de linguagens e códigos. Não é gostar de literatura. Não é saber gramática. Não tem nada a ver com isso. É ler e entender o que você está lendo. É exclusivamente isso. Todas as questões do Enem são resolvidas com interpretação. O que você pode pensar comigo é o seguinte: o conteúdo que você tem te ajuda a entender com mais facilidade. Então é lógico que se você olha, por exemplo, ano passado caiu aquela imagem que era de Caramuru, que era indígena, morta, né? Se você consegue saber que ela está ligada ao arcadismo, isso te ajudava a responder a questão. Se você não sabe o que é o arcadismo, você ainda conseguiria responder com interpretação de texto. Tudo bem? O Enem é aquela prova que só te conhece criticamente com a redação. E a Unesp virou essa prova. Ela não era assim também. E a Unesp, ela mudou muito a dificuldade da segunda fase dela. Eu, particularmente, não presto mais vestibular, lógico, então fica fácil falar. Eu preferia a segunda fase dissertativa, porque você enrola na dissertativa. Você fala, você acrescenta, você fica na tangente. A alternativa ou é ou não é.
E aí ela mudou muito o nível da segunda fase dela, porque, por exemplo, em inglês, 18 questões de inglês, ela nunca cobrou tanto inglês como ela tem cobrado agora, tá? Então a ideia da prova mudou muito. E aí, deixei aqui essa comparação, então, com o Enem. A gente vai ter, numa primeira fase, essa prova de conhecimentos gerais, na segunda fase, as 60 questões que são objetivas, mas todas elas sempre dentro dos PCNs, né, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio. Então, as matérias vão ser divididas desse jeito. E aí, aqui sim, vai entrar literatura, tudo bem? Então, uma parte específica da prova da Unesp vai falar sobre literatura, sobre autores, sobre as escolas, sobre o contexto. Então, aí sim cabe muito mais, eu já falei isso para vocês várias vezes, que essas minhas aulas todas são quase voltadas o ano todo para a Unesp, porque é a que mais trabalha a escola literária. Claro que quando a gente fala de campo geral, ela não vai cobrar a história de campo geral, mas ela pode cobrar o modernismo terceira geração, ou Guimarães. Ela é a que mais gosta de trabalhar nesse sentido com isso. E aí, elas têm então alguns tópicos em comum. Por exemplo, o uso de muitos textos tirados da literatura. Por mais que eu fale, o Enem não cobra literatura, todo ano vai ter pedaço de peça de teatro, vai ter um pedaço de... Ano passado foi, acho que, o Noviço, um pedaço da peça. Vai ter crônica, vai ter conto, vai ter poema para você interpretar. Todo ano tem isso nas duas provas. A diferença, a Unesp coloca muitas vezes uma questão, um texto para várias questões, tá? Por exemplo, o Guimarães, que eu dei agora há pouco. No ano passado, retrasado, de 2020 para 21, é a prova de 21. Ela colocou 5 questões sobre Grande Sertão Veredas, tá? Ou seja, vão estar lá no fundo no slide. É uma questão sobre interpretação, outra sobre modernismo, outra sobre gramática, outra sobre literatura específica e uma de trocar palavra. Tipo, se eu fosse substituir essa palavra por outra, qual seria o significado? São 5 questões diferentes, tá? Na Unesp, isso acontece muito. No Enem, não. Por que cansa mais o Enem? Porque, porra, são 90 questões, em que cada uma tem um texto específico. Não vai ter um... exato, gigante. Não vai ter um, leia o texto e responda as 4 questões. Não, leia o texto e responda a questão. Depois leia mais um e responda a questão. A ideia é a seguinte, você nunca vai começar pelo texto. Nunca. Não pegue jamais uma questão como essa daqui e trabalhe o texto primeiro. Às vezes você não vai precisar fazer a leitura daquele texto. Às vezes a pergunta te fala o seguinte, no último verso do poema, o poeta quis dizer... Por que você vai ler, às vezes, o poema todo, que é muito longo? Pega o final, entende o verso, lógico, ele tem que fazer sentido dentro daquele poema. Ah, mas eu não entendi. Aí sim, você vai voltar, vai ler. Não estou falando para você não ler de jeito nenhum. Estou falando para você começar pela pergunta. Saúde. Saúde. Ao ar, né? Estou falando para você começar pela pergunta, beleza? Outro tópico em comum, a interdisciplinaridade. Tanto o Enem quanto a Unesp gostam muito disso, mas de jeitos diferentes de novo. O Enem vai trabalhar a interdisciplinaridade dentro de uma prova de interpretação de texto. Então pode ser um texto ali, por exemplo, esse primeiro mesmo. Ele não fala sobre literatura, sobre linguagem especificamente, fala sobre arte, mas é um texto de arte ligado aqui a funções da linguagem, que é de gramática. Tudo bem? Então a gente vai ter essa interdisciplinaridade aqui. E o da Unesp, vocês viram esse exercício 8 que eu mostrei, que é um dos gráficos, né, que a Patrícia colocou ontem para vocês. Você só consegue saber a resposta se você conhecer os livros e se você souber ler o climograma. Senão você não vai conseguir, tá? Assim como... E sabemos se passava, exato. Tipo, Vidas Secas está no Nordeste, Memórias Póstumas de Vilas Cubas, Rio de Janeiro. Se você conseguir relacionar o livro com a cidade do livro e o climograma com a leitura que você precisa fazer dele, tá? A Unesp, hoje, para mim, é uma das provas mais difíceis por conta da interdisciplinaridade. Eu acho que ela é justa, tá? Eu acho, sinceramente, que ela cumpre os conteúdos que ela afirma que ela vai cobrar. Eu acho que os materiais de vocês, por exemplo, trabalham muito bem a Unesp, mas para mim ela é a mais difícil por conta da interdisciplinaridade. Ela quer entender se você consegue unir os conhecimentos que você tem. Se a aula que você teve de biologia maravilhosa se encaixa dentro de uma análise de campo geral, que tem uma árvore específica, que fala de uma folha específica, e se você consegue identificar que folha é essa. Então é um jeito diferente de fazer essa cobrança, tudo bem? Além disso, a gente vai ter perguntas com formatos típicos nas duas, tá? Então é muito comum, a gente vai falar sobre isso agora, quais são esses formatos. E figuras de linguagem é um tema que é comum para as duas. Todo ano vai cair no Enem, todo ano vai cair na Unesp, certo? Então vamos lá, a gente vai fazer alguns exercícios então, e eu fui deixando dividido, tem a imagenzinha, vocês vão reparar, quando for só Enem, quando for só Unesp ou quando for referente aos dois, beleza? Eu amo a Tia Ali mandando tudo mesmo longe. Pode desligar. Tanto faz, por mim tanto faz. Só vou tirar na blusa já.
Vamos lá então. Funções da linguagem é o seguinte, vou realizar primeiro o exercício, depois que a gente fizer, eu vou apontar para vocês o que é isso. Eu fiz uma pergunta ali para as meninas, porque funções da linguagem, cada material coloca para uma matéria. Então tem escola que sou eu que dou, tem escola que é professor de gramática, mas pelo que eu fiquei sabendo, vocês não viram isso na revisão de ontem. Eu ponho as duas mãos no fogo para garantir que vai ter uma questão de função da linguagem no Enem, porque todo ano tem, tá? E todo ano ela vai ter a mesma estrutura do que a gente vai ler agora, que é o seguinte. A função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... O que é predominar? Ela é a intenção principal. Você vai encontrar outras funções de linguagem aqui, mas uma delas era a intencional. Vou dar um exemplo antes de começar. Eu já contei esse exemplo para quem estuda aqui, mas não estava dando essa matéria em si. A propaganda do Itaú, com a Fernanda Montenegro, falando palavras difíceis lá com a menininha Alice. Eu choro toda vez. Aí vai no final, na verdade eu choro com muitas propagandas de banco, daí depois eu choro porque eu chorei com a propaganda do Bradesco, porque eu odeio o Bradesco, porque eu sou uma cliente do Bradesco, e aí chega lá, eu tô chorando assim, ó, toda estapelada já no chão, daí vem alguém fazendo um símbolo do Itaú, vem a letrinha do Bradesco ali, fala, porra, tô chorando com propaganda de banco, né? A intenção da propaganda era me fazer chorar? Era provocar sentimentos? Não, né? Um livro, um romance tem essa intenção. Ele quer te provocar sentimentos. Pode ser pra você rir, pode ser pra você achar legal, ou enfim. A propaganda tem qual intenção? Vender o quê? Nesse caso do Itaú ou do Bradesco? Um serviço deles, uma ideia deles, né? Aqui você vai ser feliz da palavras difíceis. Aqui a gente contrata a Fernanda Montenegro. É tipo a Unicamp botar o Alok pra fazer um Reels de propaganda da inscrição que tinha aberto. Pagaram milhares pro Alok fazer a propaganda, pra chamar a atenção de vocês. Ou, sei lá, de alguém que é fã do Alok. Que vai... Ele fez. Por isso que a Unicamp tá esse valor de mensalidade, minha querida. De mensalidade não, de inscrição. Por isso, a Alok precisou receber. Então, a ideia é a seguinte. Em primeiro lugar, a propaganda quer vender. Mas em segundo, ela me fez chorar. Ou seja, a função da linguagem que predominou... Alguém lembra o nome de qual é a da propaganda? Tem dois nomes pra ela. Apelativa, ela apela, o nome vem daí. Ou conativa, a parte que é outra. Conativa é o nome, acho que mais comum, tá? Ou seja, a que predomina nesse caso, conativa. Pra mim, função expressiva foi a que se mostrou, porque eu tive sentimentos a partir daquilo. Uma notícia, ela tem a noção de, a intenção de informar. Mas aí o Bonner vai lá relatar a morte de alguém. E aí ele tá triste com essa morte. Ele pode estar triste? Claro que pode. Tem função expressiva ali. Mas, em primeiro lugar, a notícia quer informar. Então, função, como chama? Referencial. Beleza? Então, aqui, a gente vai pensar exatamente nisso. A gente vai ler o texto junto, vocês vão tentar descobrir o que predomina, tá? Vamos lá. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para visualização online, compartilhamento ou download, sob licença Creative Commons, 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Bentor Grosvenor, o sucesso das coleções online de acesso aberto, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer o download, disponível para obras de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada no lado inferior direito da imagem. A função que predomina é a. Evidenciar a subjetividade da reportagem com base na fala do historiador de arte. B. Convencer o leitor a fazer o acesso online, levando-o a conhecer as obras de arte. Não? C. Informar sobre o acesso às imagens por meio da descrição do modo como acessá-las. Pode ser? Deixa aí então. D. Estabelecer interlocução com o leitor, orientando-o a fazer o download das obras de arte. Ou E. Enaltecer a arte, buscando popularizá-la por meio da possibilidade de visualização online. Muito menos. Esse livro não tem a intenção de popularizar. Não é ele que quer enaltecer. A exposição quer. Mas esse livro não, esse texto. A gente aqui está analisando o texto. Beleza? A letra B, ela poderia parecer correta no primeiro momento, né? Convencer o leitor a fazer o acesso. Mas não tem palavras de convencimento, né? Não tem uma tentativa de apelar. Então a gente fica com a resposta C. Beleza?
informar sobre como acessar. A gente percebe nesse final, para fazer o download, clicar nas teclas e não sei mais o que. Resumindo, o que são essas funções da linguagem? É você pensar que cada texto tem uma intenção principal. Então, como eu disse, a notícia, em primeiro lugar, quer informar, vamos relembrar bem rapidamente como cada um vai funcionar. O que está entre parênteses é o foco. Por exemplo, função emotiva ou expressiva. É o emissor que é o foco. Então, no caso, a pessoa que está falando é quem é a mais importante. Posso encontrar isso numa narrativa do Machado de Assis, posso encontrar isso num poema, tá? É que no poema eu tenho mais uma questão, que é a função poética. A função poética foca na mensagem. E eu falei para vocês agora há pouco que a mensagem é forma e conteúdo, né? Então a diferença é que dentro de uma poesia eu tenho em primeiro lugar predominante a poética. Mas, pô, se é uma poesia em primeira pessoa, por exemplo, eu falando de mim, pode ser emotiva também. Beleza? Então aqui o foco é em quem fala. Pode ser eu contando uma história para você, narrando que eu nunca falei com a Sandy, que eu fui enganada, e aí eu estou gerando as minhas emoções para vocês. A poética, então, voltada para a poesia, necessariamente, tá? Função referencial, notícia, reportagem, quando você foca no contexto, no que está sendo passado, beleza? Um resumo de um texto, por exemplo, que você não dá a sua opinião, diferente de uma resenha, tá? Então aqui você só vai informar, apontar. Função fática, que foi a que ela trouxe, né? É a que foca no canal. Alguém lembra qual é a fática? A prática? Alô? Oi, alô. Bom dia, tudo bem? Esse alô, que intenção que ele tem além de abrir o canal? Então a função fática, ela abre ou ela fecha o canal. Quando eu chego aqui falando para vocês, boa tarde, gente, eu estou abrindo o nosso canal de comunicação. Tudo bem? Então meu foco é esse. O alô não tem outra intenção. Às vezes, essa função fática pode se mostrar até mais longa, do tipo você liga para marcar uma consulta no médico. Você não vai falar assim, alô, quero consulta. Oi, eu sou a Marina, tudo bem? Tem gente que fala. Eu sou a pessoa é grossa. Eu sou a Marina, tudo bem? Eu tenho uma consulta, quero marcar uma consulta com fulano, você vai introduzindo. Essa conversa tem intenção de você virar amiga da secretária? Não. A minha mãe tem, minha mãe é ela, qualquer conversa que ela tem, ela vai começar uma amizade. Mas eu não, eu só liguei pra marcar um negócio. Então toda aquela interação inicial tem uma função, marcar a porcaria da consulta do médico. Não tenho mais nada além daquilo. Falar, tipo, tá frio, né? Seria uma função fática? Pode ser. Depende da situação. Pode ser que realmente tenha uma função, tipo, tá frio, né? Você tem uma blusa pra me emprestar? Mudou, entendeu? Agora, tipo, tá no elevador, tá frio, né? Você abriu uma comunicação, ao invés de falar oi, você fala, frio, né? Tem que estar foda. O pois é um bom fechamento de canal. Nossa. A pessoa deve ter então, pois é. Foda. Acabou a comunicação, tem mais. Uma coisa aleatória, sabe que essa é uma das maiores dificuldades que eu falo que você tem na comunicação. Porque são essas coisas assim, tipo, que a gente sabe, mas que não é óbvio, sabe? Sim. Então, falar, né, pois é, e às vezes eles não captam que é um fechamento, entendeu? Caramba! Ou então, por exemplo, mesmo ligar e falar, oi, eu quero uma consulta, pra eles não tá sendo grosso. É normal, porque ele tá ligando com a intenção. E, na verdade, se a gente pensar no português de Portugal, né, português original, ele é assim, ele é muito mais literal. Você não vai Eu ligar. acho foda o Enem, porque deve ser muito difícil, sabe? Não é muito. Não é nem um pouco, inclusive. Nem um pouco. Você consegue ali 1 hora a mais de prova, fazendo uma sala diferente, isso consegue, só. Não tem nenhum tipo de adaptação. Pedir para uma pessoa que com qualquer dificuldade cognitiva fazer uma prova como a do Enem, gente, é muito complicado. Não tem como você aguentar ler tantos textos assim e ainda absorver o que você está lendo ali. Não tem como. É muito difícil. Eu não consigo nem Sim, mesmo o déficit de atenção, exato. Só o déficit de atenção já é muito complicado a prova do Enem. E assim, você tem alguns benefícios mais vírgula, né? Porque, tipo assim, você pode mandar todos os documentos, eles ainda negam o seu pedido. Valeu, Enem. Exatamente. É uma burocracia do cão e mesmo assim ainda pode não dar certo. Eu coloco o meu laudo para conseguir tempo a mais, né? Vou fazer uma sala separada. E aí a Unicamp, aí todos os outros é só você colocar, anexar o laudo. A Unicamp pedia uma nota da escola, tipo, basicamente falando que você é apto a fazer, basicamente isso. Um negócio horrível. E a escola nem às vezes consegue julgar isso. Você pode passar pela escola sem a escola saber que você tinha alguma coisa às vezes. Então, já pra mim ia dar certo, porque a escola que eu Tá vendo como a Unesp é a melhor de todas? Já criticamos nem o Unicamp, vamos continuar. Função metalinguística. A função metalinguística foca no código. A gente falou disso porque quando eu dei vanguardas europeias, eu trouxe o dadaísmo. E eu trouxe pra vocês a receita para fazer um poema dadaísta. E é o poema que ensina
ensina a fazer um poema. É a foto de uma foto. É a você, sei lá, se pintar. Conseguir se pintar, beleza? Então aqui é você usar de um código para falar desse código. Dicionário, função metalinguística. Palavras explicando o sentido de uma outra palavra. Livro de gramática, regras para construir frases que estão ali construídas, beleza? Então tá. E a função conativa, que foca no receptor, que é o caso da propaganda, da publicidade. O foco é você. Ou seja, se você não sabe do que eu estou falando, não faz sentido eu trazer isso, tá? Tem uma história legal para explicar a função conativa e como ela funciona, que é uma empresa de fraldas japonesa, que é uma empresa, abriu uma franquia no Japão e eles usaram como propaganda a figura da cegonha. Cegonha desenhada numa fralda, e aí as pessoas não compraram, simplesmente. Não vendia, ninguém entendia por quê. E aí o sentido dado para isso foi que não existe nenhum tipo de lenda no Japão de que a cegonha traria o bebê. Então as pessoas iam no mercado, olhavam aquela coisa de fralda, tem uma cegonha aqui, não faz sentido nenhum. Claro que pra gente também não faz, ninguém aqui agora imagina que a cegonha traga o bebê. Mas pra gente faz sentido que é uma lenda, né? Uma história cultural, enfim. Pra gente faz sentido, lá não vendeu. Sabe o que eles criaram como lenda ali? É um pêssego gigante voador. Sabia disso já? É o quê? Um pêssego gigante que voa, é ele quem traz o bebê. Pô, podia ser uma cegonha, né? Pelo menos a cegonha já voa naturalmente. A ideia desse receptor é pensar se ele é uma criança, se ele é japonês, se ele é brasileiro. Tem que fazer sentido para quem está recebendo. A mesma propaganda da Fernanda Montenegro em outro lugar talvez não fosse fazer tanto sucesso quanto aqui, tudo bem? Então é pensar exclusivamente na pessoa que está recebendo essa mensagem. Pro, a conativa usa o imperativo? Sim. Sim, compre Coca-Cola, beba Coca-Cola, compre, abra a felicidade, exato. É quase sempre ou infinitivo, porque, por exemplo, pode ser ordens, né, no sentido do infinitivo mesmo, ou faça, compra, beba, imperativo. A segunda questão é a variação linguística, tá? Que acho que a Marisa já falou com vocês, vou deixar o gabarito aqui, que é a letra E, e eu deixei um resuminho dessa diferença da linguagem culta, a linguagem popular e a linguagem regional, que são os 3 tipos de variação que a gente vai ter. Todo ano o Enem coloca uma questão sobre variação linguística, tá? Na verdade, os vestibulares gostam muito disso, porque tem uma coisa que eles não são preconceituosos linguisticamente, tá? Então eles trazem sempre assuntos voltados para essa discussão de você conseguir se expressar do jeito correto. Todo ano tem, né? Todo ano tem, todo ano. Outra que dá para botar a mão no fogo tranquilamente. Linguagem neutra vai cair, tá? Vai cair, não tem por que não cair. É uma discussão muito atual. As universidades todas usam linguagem neutra. Eu recebo até hoje todos os e-mails da Unesp. O diretor, todo mundo na Unesp se comunica através dos e-mails com linguagem neutra. Não dentro dos editais de publicação, de artigos e coisas assim. Mas o e-mail que fala com você, tipo, ó, fulaninho, ó, vai ter uma palestra, é fulane agora. Tá? O banner, assim, ó, escancarado na entrada da faculdade, é com linguagem neutra. Então, isso hoje faz parte, sim, da nossa realidade, tá? A justificativa de, a língua está mudando. Querido, a língua muda desde que ela existe. A gente não falava você, né? Vai falar voz em C? Vai, tá? A gente vem mudando a língua em muitos sentidos. Não quer dizer que isso se torna culto. Assim como a linguagem popular, como a gíria, também não vai se tornar. Mas dizer que a gente não pode acrescentar algo diferente na linguagem, porque ela não tem essa capacidade de mutabilidade, é a maior mentira. Ninguém aqui fala chiclete de bola para chamar chiclete, tá? A gente tem, sim, fake news no dicionário hoje. Pós-verdade é uma palavra. Aporofobia. Tema de redação possível aí. Entrou no dicionário em 2017. É nova, e aí? A gente não vai usar? Tem que usar, tá? Então a linguagem neutra, acho que tem grandes chances desse ano de variação linguística cair voltada para isso também, tá? Não é pra vocês se preocuparem, mas só para entender que é uma discussão que vai aparecer e que não vai ser para criticar. Tenho certeza que não, tá? Mas aí ela entra como mais uma variação. Como parte da linguagem popular, Vi? Tipo, como a gíria entraria, entendeu? É um estilo dentro da linguagem popular. Ela não pode ser chamada de culta, porque a culta se baseia na gramática normativa, que é da norma padrão do português, tá? Então ela entraria aqui dentro. Também não é regional, porque não é específica de um lugar, mas sim de um grupo, tá? E não faz sentido para todo mundo, né? Que é o caso da linguagem popular. Posso usar gírias só no meu grupo de amigos que o resto não vai entender e talvez seja de propósito, tá? Interpretação. Trouxe 2 questões de interpretação de texto. Uma delas do Enem, a outra da Unesp, tá? Pra gente comparar como essas 2 interpretações vão aparecer. Essa interpretação aí diz respeito a um texto que chama Introdução à Aula, quero que vocês vão para a questão primeiro.
Ao descrever uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, o narrador compõe um quadro que expressa sua percepção. O que é importante? Quando a gente lê esse texto, talvez você não perceba que ela está no hospital psiquiátrico. Quando a gente faz essa inversão, você já está começando com o contexto. Você nessa prova, gente, você não está querendo engrandecer sua vida, né? Você não está ali pensando, hoje eu vou ler textos legais. Não! Você só está lendo um texto para responder uma pergunta. Então puxa a pergunta, olha para o texto, olhando para o que ela já te contou. Introdução à aula. Essa autora é parente de um amigo meu. Dizem que ninguém mais a ama. Dizem que foi uma boa pessoa. Sua filha de 12 anos não a visita nunca e talvez raramente se lembre dela. Puseram-na numa cidade triste, de uniformes azuis. Olha como ele constrói. Cidade triste de uniformes azuis e jalecos brancos, de onde não pôde mais sair. Ele não usou a palavra hospital psiquiátrico, mas agora que você leu isso na pergunta, você já está entendendo do que ela está falando. Lá, todos gritam-lhe irritados. Hã? É a autora. Eu falei ela. Não, ela. Gritam-lhe irritados. Mal se aproximam ou lhe batem, como se faz com sacos de areia para treinar os músculos. Sei que para todos ela já não é, e ninguém lhe daria, uma maçã cheirosa, bem vermelha. Mas não é verdade que alguém não a possa mais amar. Eu amo-a. Amo-a quando a vejo por trás das grades de um palácio, onde se refugiou princesa, chegada pelos caminhos da dor. Quando fora do reino sente um mundo de 1000 lanças e selvagem prepara-se, posta no olhar. Amo-a quando criança brinca na areia sem medo, uns pés descalços, uma mulher sem intenções, cercada de mundo, às vezes sofrendo ainda. Ao descrever uma mulher internada em um hospital psiquiátrico, o narrador compõe um quadro que expressa sua percepção. A. Irônica quanto aos efeitos do abandono familiar? Não, né? B. Resignada em face dos métodos terapêuticos em vigor? Também não. Alimentada pela imersão lírica no espaço da segregação? Pode ser? Deixa de lado. Inspirada pelo universo pouco conhecido da mente humana? E demarcada por uma linguagem alinhada à busca da lucidez? De jeito nenhum. Então a gente fica com a letra C. Alimentada pela imersão lírica. O fato dela não usar a palavra hospital psiquiátrico e explicar. O que ela quer dizer quando ela fala assim? Sei que para todos ela já não é, e ninguém me daria uma maçã cheirosa bem vermelha. Hã? Você pensa na Branca de Neve, pode ser, mas não só. Eu pensei na história do professor. Ela pode ter sido professora. Porque a gente tem essa... É mentira, porque ninguém nunca me traz uma maçã. Vocês sabem que eu tenho que comer todo dia e ninguém nunca me deu. Mas tem essa ideia do professor receber uma maçã do aluno. Não fala a profissão dela aqui, mas a gente entende que ela pode ter sido, mas hoje ela já não é mais. Só que hoje ninguém mais vai dar essa maçã pra ela, porque ela já não trabalha mais, não tem mais condição, tá internada, beleza? Isso é o lirismo, é o explicar, aqui é o contrário de conciso, tudo bem? Aqui é o que a gente chama de prolixo, usar muitas palavras para explicar um negócio que podia vir com uma palavra só, certo? Fala, Lia. Professora, no Enem, na prova em geral, eu nunca vou ter que interpretar uma parte específica do texto. Às vezes vai. Não, às vezes vai. Às vezes ele pede, tipo assim, no primeiro parágrafo, o autor quer dizer que... Aí você tem que completar. É possível sim. Por isso que eu falei pra você ir na pergunta primeiro, entendeu? Que às vezes você não vai ter que ler o texto todo, tá? A da Unesp é cobrada, por exemplo, assim. Trouxe um poema do autor Braulio Bessa, que é um autor contemporâneo, muito bom, super jovem. E aí ela vai te perguntar, em cima da análise desse poema, tá? É a mesma ideia. Você ainda vai ler o texto e você ainda vai interpretar o que esse texto está querendo dizer. A mesmíssima coisa. No excerto do cordel, o eu lírico manifesta inquietação, equivalente a uma preocupação central e recorrente na história da filosofia. Olha como vem uma interdisciplinaridade. Ele não está pedindo para você trazer um super conhecimento filosófico. Ele só está te contando que isso aqui, que é um poema de literatura, tem a ver com um tema recorrente na filosofia. Desde suas origens, que qual seja. Então você tem que descobrir qual tema é esse e que preocupação central esse eu lírico tem. E se citar o futuro for pior do que o presente? E se for melhor parar do que caminhar para frente? E se o amor for dor? E se todo sonhador não passar de um pobre louco? E se eu desanimar? Se eu parar de sonhar? Queda a queda, pouco a pouco. Então vamos lá. Qual é essa preocupação e recorrente na história da filosofia? A identificação de princípios reveladores da virtude? Não, tá vendo que o honesto é legal? B. A fundamentação do conhecimento na experiência empírica. Não? Desde o começo, acho. Então. Talvez não, né? Tem um desde suas origens, né? Isso pega um pouco. C. O desenvolvimento de critérios de organização da linguagem.
Não, já diminuiu, hein? D. O questionamento contínuo para a compreensão da realidade. É o resumo da filosofia, isso aqui. Né? É justamente a gente seguir a vida tentando se questionar para entender a realidade que a gente está inserido. Seja em 2022, seja no século XII, sei lá quando for. Tá? A letra E, a busca ininterrupta da verdade plena e absoluta. Não, né? E se? Ele está imaginando situações que não aconteceram ou que talvez não pudessem acontecer. Mas ele imagina como teria sido essa realidade aí. Beleza? As duas interpretações são muito parecidas, né? No sentido de você ter um texto, simplesmente precisar explorar o que esse texto vai abordar. Trouxe de propósito aqui uma interpretação que não exige conteúdo. Não é assim que vai aparecer todas as vezes. Tá? Aquelas questões que a gente está acostumado, que tem um monte agora daqui para frente, de definição de escola literária, de definição do autor, aquilo exige conhecimento do conteúdo. E isso só vai ter na Unesp, não vai ter no Enem. O Enem vai cobrar isso aqui, desse jeitinho igual o Unesp fez aqui. Tudo bem? Então, se você tem dificuldade com literatura, mas não tem dificuldade com interpretação, o Enem é a sua prova, com certeza, na minha área, tá? Eu fingindo que não existe mais nada. Então, na minha área, o Enem vai ser mais fácil. Figuras de linguagem é o último dos tópicos em comum. Beleza? Eu trouxe também um de cada vestibular para a gente comparar um com o outro. Então vamos lá. Os meios de comunicação podem contribuir para a resolução de problemas sociais, entre os quais o da violência sexual infantil. Nesse sentido, a propaganda usa a metáfora do pesadelo para. Daí você volta para a propaganda. Para algumas crianças, o pesadelo chega antes do sono. Denuncie qualquer caso de violência sexual infantil, ligue 100. Vamos lá. A propaganda usa a metáfora do pesadelo para. A. Informar crianças vítimas de abuso sexual sobre os perigos dessa prática, contribuindo para erradicá-la. Criança, toma cuidado. B. Denunciar ocorrências de abuso sexual contra meninas com o objetivo de colocar criminosos na cadeia. Vamos deixar de lado? Contra meninas, nada a ver. Tá, boa. C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança, enfatizando a importância da denúncia. Eu acho que não é. Será que a criança vai pegar o telefone e ligar sem? Não é virado. Então não. D. Destacar que a violência sexual infantil predomina durante a noite, o que requer mais cuidado dos responsáveis nesse período. E chamar a atenção para o fato de o abuso infantil ocorrer durante o sono, sendo confundido por algumas crianças com um pesadelo. Aí tá vendo que eu odeio? A resposta é a letra C. Dar a devida dimensão do que é o abuso sexual para uma criança. Sabe como vocês leram essa criança? Vocês leram ela olhando para essa propaganda. A ideia é o que essa propaganda passa para os pais, por exemplo. Para uma criança, é gigantesco como um pesadelo pode ser. Entendeu? Foi a ambiguidade da palavra para a. Você fez sentido? Sim? Acho que a maior parte de vocês fez essa leitura. Hã? Ah, você tinha visto como certa? Ah, você tinha marcado. Ah, mas a maioria falou pra mim que não, né? Tipo, negou justamente por conta disso aqui. Não, é que, tipo... Poderia gerar uma ambiguidade para a criança, exatamente. exatamente. Poderia você entender que isso aqui foi direcionado para ela, mas não. É mostrar para mim que não sou uma criança, que para a criança o pesadelo tem um tamanho gigante, como seria a dimensão do abuso sexual. Tudo bem? A interpretação. Sim. O mais importante do Enem não é o texto, não é a imagem, não vai ser a charge, não vai ser a propaganda. Vai ser isso aqui. É você entender esse parágrafo. A interpretação primeira que você vai fazer é disso aqui. É o que ele está esperando de você para daí fazer sentido o que você tem que encontrar. Quero apontar uma diferença do Enem para a Unesp. Aqui, ele te pediu definição de metáfora. Ele pede para você identificar uma metáfora? Não. Ele basicamente diz para você que ela usou a metáfora para quê? Ela tem o objetivo da metáfora. Ele te contou já que isso aqui é uma metáfora. Não é assim que costuma aparecer na Unesp. Na Unesp, a pergunta é, por exemplo, um poema, e ela te diz assim, a figura de linguagem mais recorrente nesse soneto é, e aí pronto, você tem que saber o que é hipérbole, ironia, eufemismo, sinestesia e antítese, para poder tirar daqui qual é a resposta. Então, a diferença dos dois. A Unesp pressupõe o seu conhecimento. Ela não vai te falar sempre o que significa. Às vezes ela faz. Às vezes ela coloca, por exemplo, a hipérbole é a figura do exagero. Tendo isso em vista, no poema tararã, encontre não sei o quê. Isso pode acontecer, mas não é tão comum. Em geral, ela pede que você saiba disso sozinho. E aí você precisa só apontar a resposta.
Então, no Enem, não é uma pergunta de metáfora com outras figuras. Ele escolheu a metáfora. Assim como ele vai escolher a ironia. Todo ano também tem uma questão sobre ironia no Enem. Nunca é, tipo, contra a ironia, né? Mas é algo nesse sentido. Tipo, aqui a gente já tem algo muito mais direto. Vou ler, e aí vocês vão responder pra mim qual seria a figura. Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia? Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz, falte a firmeza. Na formosura, não se dê constância. E na alegria, sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância. E tem qualquer dos bens por natureza. A firmeza, somente na inconstância. Poemas escolhidos de Gregório de Matos, que também está na lista da FUVEST. Hipérbole. Qual é a hipérbole mesmo? Não vejo falar, né? O exagero, tá? Estou carregando uma tonelada nessa mochila. Ironia. Não, né? Gregório era irônico, mas não nesse poema, tá? Eufemismo. Não, né? Virou uma estrelinha, gente. Tá? Bateu as botas. Eufemismo é a suavizar a mensagem. Sinestesia. Ele se a boca do inferno também não poderia. Eu dá pra mim Acho que nesse poema não tem eufemismo mesmo, mas pode ter alguns poemas dele que apresentem isso. Tá? Até poema satírico, por exemplo, nem todos eram tão diretos, tipo Cantiga lá do trovadorismo Maldizer e Escárnio. Poderia ter, tá? Aqui realmente não tem. Sinestesia, qual é? A menina sinestérica. Mistura de sentidos, tá? De sentimento, caramba, sim, tá certo. Cor quente, por exemplo, tá? No caso aqui tem sinestesia? Não, ficou então a antítese. Ô, Fran, você vê que caiu na FL, aquela música do Caim? Ah, eu vi. Vi a prova. Sim. Aham. Todo mundo conheceu, Bianca. Isso aí. Ó, por exemplo, aqui eu tenho dia e tenho noite, tenho luz e tenho escura, tenho sombra, tenho... cadê? Tristeza e alegria, tá? Aqui. Hã? Firmeza somente na consistência. Firmeza e inconsistência. Tenho várias palavras que não se cancelam, mas que têm ideias opostas. Já aqui, eu deixei para vocês um resumão. Não fui eu que fiz, é lógico, tá? Cadê o... aqui, ó. Média rabiscos das figuras de linguagem que costumam cair, tá? Eu mesma dei isso pra vocês têm o material no começo do ano, mas tem gente que chegou depois, tem gente que tá só pra revisão. Então, deixei uma imagem aqui que resume os sentidos e tem alguns exemplozinhos assim pra ajudar, certo? Alguém levantou a mão? Falava? Não? Tá. E aí, esse mesmo exercício, agora eu quero falar da Unesp. A partir de agora, é só Unesp, tá? Lá pro final do slide, eu deixei alguns exercícios extras para poder enviar, que são só de interpretação de texto. Então, se a sua dificuldade é com interpretação, você pode pedir, que para quem não tem acesso ao Question, vocês podem pedir para a Tia Lia ou para alguém do Einstein que eu possa encaminhar para daí mandar para vocês, tá? Vocês conseguem receber o slide daí. Porque eu deixei alguns exercícios para quem quer treinar só para o Enem. Então, como é só interpretação, eu falei, bom, não vou ficar aqui também só interpretando o texto, né? Preciso falar das escolas de novo, tá? Então, no final do slide vão ter outros exemplos. A partir de agora, a gente vai entrar nos específicos da Unesp, beleza? Esse aqui é um que cai sempre, que é o texto, a questão de igualdade de sentido, que é o seguinte, nesse caso é com um poema. Tem um poema, e aí aqui eu tenho falas de outras pessoas, citações, e você precisa encontrar qual é a igualdade de sentido. Isso já foi cobrado de outros jeitos. Tipo, já colocaram uma charge e você tinha que encontrar a igualdade de sentido da charge, que era misturado com a interpretação. Já colocaram citações e você tinha que acompanhar... Não, mentira, era um pedaço de um poema e você tinha que relacionar outros pedaços de poema com aquele ali, que era do mesmo autor. Então tem vários jeitos da Unesp fazer isso, mas quase todo ano tem uma questão que é assim. É o mesmo poema, tá? Então já é um exemplo daqueles que é o mesmo texto para várias questões. E aí ele perguntou assim: o soneto de Gregório de Matos aproxima-se tematicamente da citação. Então você leu, você descobriu o tema. Qual é a citação que resume melhor o que o poema falou? Letra A. Nada é duradouro como a mudança. Não? Deixa aí. Sim? Então vamos deixar, porque ainda é A. B. Não se deve indagar sobre tudo. É melhor que muitas coisas permaneçam ocultas. Nada é mais forte que o ato. A estrada do excesso conduz ao palácio da sabedoria. Todos julgam segundo a aparência, ninguém segundo a essência.
Então, claramente, a letra A, tá? A gente percebe aqui, ó. A firmeza somente na inconstância. A única coisa que eu tenho como certa é que as coisas são inconstantes. As coisas vão mudar. Tipo a linguagem, tá? Não, eu tenho certeza absoluta de que ela vai seguir mudando quando tiver alguém vivendo falando. Beleza? Ela para de mudar quando? Tipo o latim. Quando os falantes morrem, né? O latim não tá morto. Quem tá morto é quem falava latim. Só, né? O latim tá vivo. A língua tá escrita, tá documentada, tem dicionário, dá pra falar latim se você quiser. Mas a galera morreu, né? Então a ideia é que a gente só sabe que o que vai permanecer é essa necessidade de mudança, certo? Beleza. Agora então, já fizeram essa, né? Então a resposta era Brás Cubas e Vidas Secas. E agora a gente entra então nas escolas literárias. Eu baguncei, tá? Coloquei completamente fora de ordem. Não vamos seguir a cronologia das escolas, mas eu coloquei questões que vão trazer definições de obra literária, que é o caso dessa. Tem uma explicação para você acertar a obra. Tem questões do escritor, então um textinho sobre o escritor, que você acerta qual é ele, e a mais comum, a escola literária. Uma definição da escola literária e depois qual seria ela, beleza? Essa é a pergunta mais comum de cair na Unesp. A Unesp gosta muito também de arcadismo, viu, gente? Então, se eu puder indicar uma escola, assim, pra você dar uma revisada melhor, seria o arcadismo para a Unesp, tá? Que é aquele do bucólico lá. Todo ano tem muita questão sobre isso. Ano passado foram 2 provas ano passado, né? Para quem prestava medicina e... medicina não, né? Biológica, acho que era. Primeira fase, Foram 2. E aí foi tipo, num dia era pergunta sobre Carpe Diem, no outro sobre Locus Amoenos, trocou o lema latino. Num dia era um quadro do Tiradentes, no outro era um quadro de um espaço bucólico, mas eram os 2 sobre arcadismo, tá? Agora isso não existe mais, né? Mas havia uma correlação muito direta com as provas e o arcadismo vai cair, porque todo mundo cai, tá? Então dá uma revisadinha nisso. Vamos lá, definição de obra literária. Para isso, você precisa ter algum conhecimento de todas elas. Eu vou relembrando com vocês só de onde vem esse livro, tá? Vamos lá. Trata-se de uma obra híbrida que transita entre a literatura, a história e a ciência, a unir a perspectiva científica, de base naturalista e evolucionista, a construção literária, marcada pelo fatalismo trágico e por uma visão romântica da natureza. Seu autor recorreu a formas de ficção, como a tragédia e a epopeia, para compreender o horror da guerra e inserir os fatos em um enredo capaz de ultrapassar a sua significação particular. Tal comentário crítico aplica-se à obra A. Capitães da Areia, de Jorge Amado. B. Que é de segunda geração, vimos semana passada. Vidas Secas, de Graciliano. Segunda geração também, a gente viu semana passada, não pode ser. Morte de Vida Severina, de João Cabral e Melo Neto. Vimos hoje. Os Sertões. Sim. Que bom. E Grande Sertão Veredas do Guimarães. Aqui, eu acho que quando você encontra o horror da guerra, te ajuda um pouco a entender qual seria essa resposta. O único dos livros que fala sobre uma guerra é Os Sertões, que é qual? Guerra de Canudos. Tudo bem? Então ele vai retratar Canudos. Ah, mas aqui ele fala de romântica, da natureza. Vocês lembram que a gente leu um trecho em que ele falava do soldado que estava largado no chão, de como as estrelas estavam no dia? Porra, ele nem estava lá. Como ele sabe como as estrelas estavam no dia? Isso é lírico, isso é ficção, é colocado ali para dar um drama. Nada daquilo é real. Aquele livro mistura a realidade com essa noção de romântico da natureza. É o romântico no sentido de idealizado. Romântico não é falar de amor, tudo bem? Lembra disso. Romântico Chico é. Romantismo é idealização. Tudo bem? Tá. Se estiver dúvida, me parem e perguntem. Ah, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente vai até 10 e 10. Tá? Tá bom. Ao invés de 10 horas. Descrição do escritor mais na estética. Então vamos lá. Tal comentário refere-se a. Já bate o olho aqui primeiro. Tá? Toda vez também, aqui a pergunta é simples. Então você não tem muito o que ler. Mas quando você bate o olho nas questões, nas alternativas, você já pensa como vai ser a sua leitura. Você já tem uma definição um pouco menor ali das opções. Então vamos lá. Esse autor introduziu no romance brasileiro o índio e os seus acessórios. Aproveitando... eu quero ver essa facilidade na hora. Ou em plena... Eu vou falar, mas esse ano foi difícil a questão, não é vocês? Em plena selvageria ou em comércio com o branco. Como quer representar no seu ambiente exato, ou que lhe parece exato, é levado a fazer também, se não antes de mais ninguém, com um talento que lhe assegura a primazia, o romance da natureza brasileira. A Luísa Azevedo? Quem é a Luísa Azevedo?
O Curtiço, naturalista. José de Alencar. Não, José de Alencar Gonçalves Dias. Não é? Rolou uma dúvida. Ele, final. Romance da natureza brasileira. Deixa ali então, não sabem ainda. Manuel Torres de Almeida. Quem é essa criatura? Eu não lembro. Terceira geração do romantismo, Memórias de um Sargento de Milícias. Um dos livros preferidos do Paulo. Fica tristíssimo até o padrinho morrer e abandonar a leitura. Terceira geração romântica foge bastante, já é romance urbano, já é mais irônico, é um romance trazendo uma noção do realismo já. Basílio da Gama, ele é Arcade, e ele fala do índio, mas ele não é introdutor do romance brasileiro. Ele faz isso em versos, tudo bem? É um poema em versos para falar do índio. E Gonçalves Dias não se encaixa nessa resposta porque é poeta e aqui ele usou a palavra romance, tudo bem? Lembrando que romance não é romance romântico. Romance é uma narrativa em prosa. Tudo bem? Não precisa falar de amor. O romance de terror existe, por exemplo. Tá? Como chama lá? O Exorcista. Romance. Tá? É o tipo de texto que é escrito. Quem me chamou? Eu. Ju, fala. Ah, foi ele que fez o Rio Capirana. Sim. Gonçalves Dias? Ah, eu sempre É bem confundi velho. o outro Gonçalves. De Magalhães. Qual que é o do... Suspiros Poéticos de Saudade, Gonçalves de Magalhães. Que é o Minha Terra de... Qual que é o Não, do... é ele também. Canção do Exílio Gonçalves Dias também. Tá. É que ele fala do índio, por exemplo, em Jucapiranga, mas não é romance. Foi isso. Tá? Quem sonha em Iracema já. José de Alencar, Iracema, o Guarani, Senhora. Tudo bem? Pra você não tivesse romance ali, Aí caberia. A descrição é um autor romântico, né? É que no caso aqui especificou muito o que o José de Alencar vai fazer. Tá? E eu gosto dessa parte, presta atenção. Representar no seu ambiente exato. Porra, gente, falar que a Iracema e o Guarani estão aí no ambiente exato do indígena, daí ele coloca ou que lhe parece exato. Porque é uma idealização daquele espaço, né? A Iracema não é aquela virgem dos lábios de mel. Ela não é uma pessoa para quem as plantas vão se virar para olhar tomar banho. Isso não acontece. Então ele cria um espaço que faz parecer verdadeiro. Tudo bem? Próximo. Indo às de novo, olha. Olavo Bilac, Machado, Mário de Andrade, Aloysio e Euclides da Cunha. Tudo bem? Reparem que são quase sempre os mesmos. Tá? Dificilmente vai cair uma pessoa meio X, assim. Vocês com certeza vão ter visto comigo o autor que colocarem como opção. Tá? Indo às consequências finais da posição de José de Alencar no romantismo, esse autor adotou como base da sua obra o esforço de escrever numa língua inspirada pela fala corrente e os modismos populares, não hesitando em usar formas consideradas incorretas, desde que legitimadas pelo uso brasileiro. Com isso, foi o maior demolidor da pureza vernácula. Lembra de vernáculo? Da palavra que vem originalmente da nossa língua, tá? E do culto da forma. Então é alguém que é contrário a isso. Vamos lá. Olavo Bilac. É o oposto. Se meter um não na frente de todas as frases, pode ser o Olavo Bilac. Que é o quê? Mesmo lembra escola, vai. Parnasiano. Machado de Assis. Também, só falando. Mário de Andrade. Sim. Será? Mário de Andrade. Luísa Azevedo. Já falamos, né? O Curtiço, naturalista. Euclides, pré-moderno. Justamente os Sertões, que foi agora há pouco. Ou seja, Mário de Andrade, primeira geração do modernismo. E é essa ideia de indo às consequências finais da posição de José de Alencar no romantismo. Por que ele falou isso? Qual é a relação entre José de Alencar e Mário de Andrade? O índio. Macunaíma. Tudo bem? Eu vou de Iracema e Peri, idealizadíssimos para Macunaíma, o anti-herói brasileiro, o oposto daquele indígena que a gente tinha construído antes. Tudo bem? Sim? Tá. Tá de boa, por enquanto? Estão conseguindo lembrar, mais ou menos? Sim? Tá. Então vai. Mais uma, depois a gente já passa para as escolas literárias, eu acho. Para exprimir seu pensamento, esse escritor teve de forjar uma língua que é só dele. O leitor que aborda pela primeira vez um de seus livros fica desconcertado com a obscuridade dessa língua, mas ao mesmo tempo é subjugado e enfeitiçado por essa maneira inteiramente nova de dizer as coisas. E pouco a pouco, tudo começa a adquirir um sentido múltiplo, ambíguo, numa palavra, poético. Seu vocabulário é inteiramente renovado pela prática sistemática do neologismo. Todos os recursos da fonética são explorados. Letra A, Guimarães Rosa. Sim. Falamos disso agora há pouco.
Tá? Falei pra vocês, lembra da palavra neologismo, relaciona com ele. Ele é quem mais vai explorar a linguagem. Por quê? Porque ele pode. Chegou na terceira geração, um monte de gente já lutou tudo que precisava. Deixa agora ele explorar. Ele explora a linguagem tanto quanto a Clarice explora nossa cabeça. Beleza? Graciliano, então, segunda geração, Euclides, Machado e José, os mesmos. E são anos diferentes de prova, lá tá, obviamente, isso não estava tudo numa mesma prova. É muito parecido. Quando eu falei que existem perguntas com formatos típicos, é porque vai cair assim, porque todo ano cai. Assim como a redação. Ou ela vai trazer a palavra entre, ou vai ser uma pergunta direta para você falar sim ou não, ou vai ser a palavra ou. Isso ou aquilo. Toda vez a Unesp faz isso. Para qualquer prova. Quem está fazendo o Einstein daqui a pouco, a prova do Einstein, é isso que vai ser a redação. Santa Casa, semana passada, a redação foi isso. Não muda. Tudo bem? Então a estrutura aqui vai ser sempre a mesma. Agora a gente passa então para falar das escolas literárias, tá? Baguncei aí, como eu já disse, então a gente vai encontrar misturadas. Pronto. O Euclides, ele é naturalista? Pré-modernista, tá? Vamos lá. Tal movimento distingue-se pela atenuação do sentimentalismo e da melancolia. A ausência quase completa de interesse político no contexto da obra, embora não na conduta, e, como os modelos franceses, pelo cuidado da escrita, aspirando a uma expressão de tipo plástico. O mito da pureza da língua, do casticismo vernacular, abonado pela autoridade dos autores clássicos, empolgou toda essa fase da cultura brasileira, e foi um critério de excelência. É possível mesmo perguntar se a visão luxuosa dos autores desse movimento não representava para as classes dominantes uma espécie de correlativo da prosperidade material e, para o comum dos leitores, uma miragem compensadora que dava conforto. O texto se refere a um movimento chamado romantismo? Barroco? Carnazenismo? Arcadismo e realismo? De jeito nenhum. Depois dessa questão do simulado, né? Que eu errei. Não fui eu que fiz esse. Era simulado pronto, né? Tinha luxuoso. Sim, você colocou barroco. Eu lembro disso, Bia. A ideia é a seguinte, não se prendam a palavras específicas para pensar nas escolas. Alguns autores é possível fazer isso, tipo a palavra neologismo você consegue relacionar. Mas tem palavras como luxuoso que aparecem vários jeitos. Você coloca, por exemplo, atenua o luxo, pode ser arcadismo de repente. Então pegar uma palavra muito diretamente para tentar pegar essa explicação fica difícil. Tenta comprovar com várias partes desse texto. Então no caso aqui, Dá pra ir numa ausência da política. a ausência quase completa de interesse político, e eu amo esse parênteses, eu lembro que eu expliquei isso aqui até. Tipo, Olavo Bilac era super treteiro, ia pra rua, faz vocês fazerem TG lá, vocês homens. Porra, o cara como esse tem interesse político, claro que tem, ele trabalhava com isso, mas ele não achava que na poesia eu precisava colocar, tudo bem? Ele ia separar as ideias, beleza? Então tem algumas, mesmo como os modelos franceses, talvez vocês não lembrem, mas começa com uma revista que chamava O Parnaso Contemporâneo, uma revista na França. Então, de alguma forma, vocês estão tentando retomar isso da memória através de partes específicas do texto. Mais outro. Tal movimento não era apenas um movimento europeu de caráter universal, conquistando uma nação após a outra e criando uma linguagem literária universal, que em última análise era tão inteligível, dava para entender na Rússia e na Polônia, quanto na Inglaterra e na França. Ele também provou ser uma daquelas correntes que, como o classicismo da Renascença, subsistiu como fator duradouro no desenvolvimento da arte. Na verdade, não existe produto da arte moderna, nenhum impulso emocional, nenhuma impressão ou estado de espírito do homem moderno que não deva sua sutileza e variedade à sensibilidade que se desenvolveu a partir desse movimento. Vou dar mais uma dica. Vai grifando partes que você acha que são significativas dentro desse textinho, na hora que você estiver lendo a questão, tá? Por exemplo, aqui é uma frase importante, a sensibilidade que se desenvolveu a partir desse momento, tá? Sensibilidade. Então vai colocando palavras-chave aí pra você identificar depois. Toda a exuberância, anarquia e violência da arte moderna, seu lirismo balbuciante, seu exibicionismo irrestrito e profuso, derivaram dele. E essa atitude subjetiva e egocêntrica tornou-se de tal modo natural para nós, tão absolutamente inevitável, que nos parece impossível reproduzir sequer uma sequência abstrata de pensamento sem fazer referência aos nossos sentimentos. Qual é o movimento a que esse texto se refere? Romantismo. Tudo bem? Dúvidas? Aqui a gente tem um foco na segunda geração em primeiro lugar.
palavras como subjetivo, egocêntrico. Ele vai dizer que tudo que vem depois do romantismo só existe por causa do romantismo. Que seja para contrariar. O realismo não ia existir se o romantismo não tivesse existido primeiro. O Machado ia criticar quem, gente? E por que ele ia botar 3 mulheres defeituosas no Brás Cubas? Não ia fazer sentido nenhum. Ele queria obrigatoriamente quebrar com o romantismo. No começo do ano eu fiz para vocês uma linha do tempo, tá? Você acha isso fácil na internet também, né? Pra quem não estava estudando aqui, chegou agora, tá? Você acha fácil. Essa linha do tempo aqui te ajuda muito. Porque quando você entende, por exemplo, vai ter uma frase às vezes que ele fala assim: rompeu com o neoclassicismo. O que rompeu com o arcadismo? O romantismo. Você tem que saber o que vem antes e o que vem depois. Se você souber a ordem, a chance de você mandar bem já é muito maior. Porque você vai conseguir relacionar uma escola com a outra. Tudo bem? Ela sempre tem relação. Sempre para quebrar o que a outra fez ou para continuar, que é o caso do modernismo. Certo? Tá, bora. Os autores desse movimento pregavam a simplicidade, quer nos temas de suas composições, quer como sistema de vida, aplaudindo os que, na Antiguidade, na Renascença, fugiam ao burburino citadino para se isolar nas vilas. Pregavam a áurea mediocridade, a dourada mediania existencial, transcorrida sem sobressaltos, sem paixões ou desejos. Regressar à natureza, fundir-se nela, contemplar-lhe a quietude permanente, buscar as verdades que lhe são imanentes, em suma, perseguir a naturalidade como filosofia de vida. Qual outro poderia te confundir? Naturalismo. É o único que poderia te confundir, mas porque fala de naturalidade como filosofia de vida, fala de simplicidade, você pensa em curtir, casa de pensão, um monte de livro que fala de gente simples, dá pra ter uma relação, mas ao mesmo tempo não dá. Porque é o único que vai voltar para a antiguidade e renascença. Ele falava de deusas gregas, lembra disso? Retomada da antiguidade clássica. Falava sobre... Falava não, ele era conhecido como neoclassicismo. O classicismo se passa durante a Renascença. E aí ele é o novo classicismo. Porque ainda tem soneto, decassílabo, mas agora eu mudei. Eu falo do campo, muito diferente das intenções que o Camões ia ter. Beleza? Então, questão de arcadismo aí, típica de todo ano. Certo? Beleza. Não quer fugir da cidade. Não. E o Áurea Mediocritas aqui, ó, eu passei pra vocês em latim, né, quando eu dei, tipo, Carpe Diem, Locus Amoenos. O Áurea Mediocritas é um daqueles. Às vezes, se você olha essa frase aqui, podia ser que você já lembrasse. Gente, se isso acontecer, não tenha medo. Não pestaneja, não. Ai, não vou terminar de ler, vai que... Porra, eu, por exemplo, sabia a palavra em latim, é claro. Pra mim, faz muito sentido parar de ler e continuar. Ganha tempo para as outras questões. Se você tiver certeza de alguma coisa, não fica... Ai, mas e se? Não, vai, só vai. Você olha tá? o logismo Exato, já para de ler e vai pra frente. Porque vai ter questão que vai exigir um cuidado maior. Uma dupla leitura, às vezes. Às vezes você vai ler uma e não vai entender. Vai ter que reler. E aí você fica, nossa, eu tenho 3 minutos pra fazer essa questão. Não dá. Então aqui, entendeu no meio dela, já para. Continua. Beleza? Bora. Tal movimento deriva quase todos os seus critérios de probabilidade do empirismo das ciências naturais. Essa é do ano passado. Baseia seu conceito de verdade psicológica no princípio de causalidade, o desenvolvimento apropriado da trama na eliminação do acaso e dos milagres, sua descrição do ambiente na ideia de que todo e qualquer fenômeno natural tem lugar numa interminável cadeia de condições e motivos, sua utilização de detalhes característicos no método de observação científica que não despreza circunstância alguma, por mais insignificante e trivial que seja. Pode ser um movimento arcade? Pode ser um movimento simbolista? Pode ser um movimento realista? Sim. Pode ser romântico? Não. Modernista? Não. O único que faria sentido era o realista. Talvez. Porque ele fala, por exemplo, que... Aqui, ó. Sua descrição do ambiente na ideia de que todo e qualquer fenômeno natural tem lugar numa interminável cadeia de condições e motivos. Tudo tem explicação para acontecer. É a caracterização psicológica do Machado. É falar, querido, o Brás Cubas é ruim por quê? Como que ele cresceu, como ele se formou. Lembra do exemplo que eu dei da Juliana, empregada lá no Primo Basílio? Não, ele é o contrário disso. Aqui no caso, gente, tudo tem um motivo para
para acontecer. É um pouco da noção do determinismo, do naturalismo, né? Então tem um motivo porque o meio influenciou, as pessoas influenciaram. Então isso só vem com o movimento realista. O que é descrito aqui começa, na verdade, com o movimento do realismo. Tudo bem? Sim? Tá. Essa foi a que a Unesco colocou no ano passado. Esse... Ai, deu horário. Vou fazer mais essa aí. É a última. É a última? Que bom! Tá achando que não. Que bom. Então fechou. Vou fazer essa e aí eu mostro pra vocês só os exercícios que eu deixei e envio o slide. Esse movimento descobriu algo que ainda não havia sido conhecido ou enfatizado antes. A poesia pura. A poesia que surge do espírito irracional, não conceitual da linguagem, oposto a toda a interpretação lógica. Para de ler, já sei. Assim, a poesia nada mais é do que a expressão daquelas relações e correspondências que a linguagem, abandonada a si mesma, cria entre o concreto e o abstrato, o material e o ideal, e entre as diferentes esferas dos sentidos. Sendo a vida misteriosa e inexplicável, como pensavam os adeptos desse movimento, era natural que fosse representada de maneira imprecisa, vaga, nebulosa, ilógica e ininteligível. Qual é o movimento? Você tá zoando, né? Meu Deus, é a última questão. Simbolismo. Achei que o livrinho ia errado. E dessa vez os livrinhos foram todos certos. Simbolismo, tudo bem? O simbolismo é aquele que quer ficar justamente entre a realidade e a surrealidade. Tudo bem? A gente fez um paralelo com o surrealismo até das vanguardas, tá? Deixei pra vocês alguns exercícios. Ah, tem uma frase bonita pra vocês. Vocês nem vão... Só tem brincando agora, né? Mas, no fim das contas, aí a gente ainda se semana que vem alguns. Mas já queria deixar pra vocês o voto de que vocês tenham coragem, tá? De colocar em prática tudo que vocês estudaram, de respeitar os limites de vocês, de dar paciência ali na hora, não deixa essa cabeça ficar mais pesada do que todo o estudo de vocês foi esse ano, tudo bem? Senão é isso que vai atrapalhar. Então pensem sobre isso ali na hora, respira fundo, toma uma aguinha, para, volta, tá? Aceita seus limites ali. Vocês já conhecem bem como cada prova funciona, vocês estão entrando nesse momento aí de aplicação direta, olhar agora a questão. Vocês mandaram muito bem, pode ser que alguns tenham ficado quietos, porque não gostam de falar. Mas os que falaram, para mim, se mostraram muito bem preparados. Tá? Então, pensem sobre isso, em toda a evolução que vocês tiveram, valorizem isso também. Tá? E deixei daí alguns exercícios só de interpretação para poder enviar, caso vocês queiram estudar mais especificamente para o Enem, já que não cobra a minha matéria mesmo. Tudo bem? Sim? Então fechou, lindinhos. Beijos, boa semana, boa aula do Chico, que vai ser boa, a gente já sabe. E até... Manu, você não me... Levar ele embora? Ah, eu queria ir pra cá. Manu! Não, para com isso. Aula importante. Hã? Pode remarcar? Pode ir pra casa. Eu? Como eu vou parar na quadra? Para de falar isso do Chico José Francisco! Vocês estão querendo pagar ele sem ele trabalhar? Beijo então, tchau. Tchau, galera do canal. Deixa o like. Deixa o like. Que gravação? Tá gravando? Pronto. É muito Não, você quer aparecer. Ai, é difícil, Bia. Porque às vezes é tipo o Ateneu, é diferente de classificar. Nunca aconteceu, tá? Da descrição. Já aconteceu, eu acho, de tal, os dois, mas era... É errado. É, exato. Não era pra ser a resposta. Então não faz diferença. Você já eliminaria as duas